E olha só que bonitinho, depois de falar que odeia perder para o Fluminense, que só tem duas ou três coisas pior na vida para BAP, presidente do Flamengo, do que perder para o Fluminense, o mesmo BAP deu uma entrevista, na verdade é a mesma entrevista, né? Mas ela não foi inteiramente repercutida ontem, porque ele participou de um painel no São Paulo Innovation Week e falou sobre muitos assuntos ali, e hoje repercutiu bastante, agora à tarde, um trecho dessa entrevista, que foi até para o Rodrigo Capello, onde ele elogia o Fluminense financeiramente, diz que o Fluminense financeiramente é muito mais eficiente do que Palmeiras e o próprio Flamengo. Aí a diretoria do Fluminense foi a loucura, né? Muita gente já zoando que é uma retribuição, é apenas um gesto carinhoso após o adiamento do Fla-Flu, com a concordância do Fluminense, e é óbvio que a galera vai entrar nessa brincadeira, mas ainda assim me surpreende, do alto da soberba do BAP, não deve ser por acaso, alguma coisa tem aí, viu que o bicho pegou, falou, cara, vamos dar quando puder, pô, dá uma moral aí também, dá uma moralzinha aí, porque senão fica complicado, porque do alto da soberba do BAP, da arrogância dele, ele vir a público elogiar o Fluminense, dizendo que o Fluminense é mais eficiente porque tem menos dinheiro e por isso é mais criterioso, achei isso muito estranho, mas olha só o que ele disse. Mas a possibilidade, a probabilidade de você ganhar, ela aumenta na medida em que você coloca mais dinheiro no futebol. Quando eu olho o que eu coloco de dinheiro no futebol, que o Palmeiras coloca dinheiro no futebol, o Fluminense hoje é mais eficiente que Flamengo e Palmeiras. E os rubro-negros ficam loucos. Como é que você fala um negócio desse? Eu falei, olha, não muda nada o meu sentimento a respeito do Fluminense, é um reconhecimento óbvio. Mas o que acontece? Quando você tem menos, você é muito mais pão duro, você é muito mais criterioso nas decisões que você toma, não é verdade? Não ter dinheiro é muito ruim, mas faz você ser muito mais criativo nas soluções. Quando você tem mais dinheiro, você fica mais relaxado, mais preguiçoso e você acaba sendo menos eficiente. Realmente, convenhamos que faz um certo sentido, aliás, faz todo sentido. Quem não tem muita grana, quem não é milionário, tem que ser mais criterioso nas escolhas, ou pelo menos deveria, né? Tudo isso muito em tese, porque se a gente for pegar também várias e várias contratações que o Fluminense fez, a gente vai ver que critério talvez não seja o ponto forte aí. Agora, por exemplo, temos aí Castillo, que jogou por 13 milhões de dólares. Um jogador com um histórico na carreira de pouquíssimos gols, ah, sem protagonismo nenhum no cenário da América do Sul. Foi ter na Recopa ali, mas num curto período de tempo. Então é o tipo de contratação que quem não tem dinheiro não faz, né? Convenhamos. Se você tá com pouca grana, tá com fluxo de caixa apertado, tá numa situação não tão confortável, vou colocar mais de 70 milhões de reais num jogador que eu não vou ter garantia, entre aspas, porque garantia no futebol, já cansei de falar isso, a gente não tem. Às vezes você vai lá, contrata, vamos supor, um Buanga. Se o Fluminense tivesse contratado o Buanga, o cara jogando pra cacete lá, metendo gol, pode jogar aqui e não dá certo, pode acontecer. A chance é menor? É menor. Mas, justamente por isso, quando se fala em critério, em administrar bem o pouco dinheiro que tem, porque não adianta reclamar se tem pouco dinheiro, se gasta mal. E a gente sabe que, ao longo do tempo, o Fluminense gastou muito mal o dinheiro. Por outro lado, é inegável, não tem como negar, que a atual gestão, na verdade, a gestão do Mário, que o Matheus assumiu agora, também teve a capacidade de construir equipes competitivas com muito menos capacidade de investimento. Eu acho que isso aí não tem muito debate. É porque dentro da bolha ali fluminense, dentro da nossa própria avaliação, você, independentemente da distância que você tem financeira para os rivais, né, Flamengo, Palmeiras, para os principais rivais aqui no futebol brasileiro, você vai avaliar pontualmente cada negócio que é feito, se faz ou se não faz sentido. Não é porque conseguiu competir que também acertou em tudo. Mas se a gente olhar para os últimos anos, o que o Fluminense tinha de capacidade de investimento. Vamos pegar a Copa do Mundo ano passado, Copa do Mundo de clubes. Né? Flamengo e Palmeiras não conseguiram chegar na fase que o Fluminense chegou. O Fluminense com um time mais barato, não é time pobre, são coisas diferentes. Não é pobreza, tadinho, meu Deus.
Não, vamos lá. O Fluminense investiu agora, por agora, mais de 250 milhões de reais. Não é que não tem dinheiro sim, mas não é no mesmo nível dos caras. O Fluminense montou esses times mais recentes, ano passado, esse ano agora, o Fluminense gastou o suficiente para se colocar, sim, entre os times que brigam na parte de cima da tabela. Pelo investimento, tá? O campo, aí, não tem como controlar, mas pelo investimento. Não é a situação de 2020, 2021, aquela situação desesperadora e que não tinha dinheiro, contratando jogador por empréstimo, tendo que vender o almoço para comprar a janta. Não é essa a realidade. Vamos lá. São momentos muito diferentes. Mas se você pegar o recorte desses últimos anos, em comparação com a capacidade de investimento dos rivais, beleza, eu acho que não é muito difícil chegar à conclusão de que o Fluminense pode ter sido, sim, mais eficiente que Palmeiras, que Flamengo, se a gente for pegar cada negócio ali pelos valores envolvidos. Né? Por isso eu acho que a fala do BAP faz sentido. O que não é normal ele manifestar isso publicamente, porque eles elogiarem, né, rivais assim diretos é muito difícil acontecer, a não ser quando eles querem mandar um recado, ou ele, principalmente ele, que não faz nada por acaso. Mas é isso. Hoje ele com certeza fez a alegria da diretoria do Fluminense ao falar isso, que obviamente é uma coisa que vai repercutir muito e que também não muda em nada, convenhamos, na prática, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que é bom, o que não é bom, a gente vai avaliar conforme as coisas forem ocorrendo ao longo da temporada. Amanhã, por sinal, como sabemos, tem Fluminense em campo, Fluminense São Paulo, no Maracanã. E temos dúvidas para o jogo, como tem sido já recorrente nessas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro, porque terça-feira é decisão. É jogo decisivo contra o Bolívar no Maracanã. Então a tendência, sim, é o Zubeldia poupar alguns jogadores, mesclar um pouco o time. Ele finalizou hoje essa última atividade no CT Carlos Castilho para definir o time titular, e aí a gente pode ter, inclusive, novidade entre os relacionados. O Pedro Brandão publicou essa matéria lá no Lance mais cedo, falando que o Cano pode, quem sabe, voltar a ficar à disposição aí do treinador, pelo menos no banco de reservas. Isso porque o Castilho é dúvida, como a gente vem falando, aquele corte que ele levou na canela, aquela entrada ali no jogo contra o Operário, ele tem treinado com curativo, então ainda não é 100% de certeza que o Castilho vai ter condição de ir a campo. Se ele não for, Cano pode, depois da cirurgia no joelho, esse longo tempo de recuperação, com problemas musculares também, enfim, é uma situação bastante complexa do Cano, ele pode ser opção, principalmente levando em consideração que o John Kennedy também não deveria jogar 90 minutos, pensando pelo aspecto físico, né, o jogo de terça-feira. Mas é claro que o ritmo de jogo pesa bastante. Olha quanto tempo o Cano não entra em campo. O último jogo ele atuou apenas 18 minutos, total de 3 jogos nesse ano. 18 minutos em 3 jogos. Não entra em campo desde o dia 7 de abril. Ou seja, tem mais um mês. Depois que ele voltou de lesão, acabou sentindo novamente. Então, esse último jogo foi contra o Laguaira, atuou ali durante 3 minutos. É muito pouco, tá totalmente sem ritmo, mas talvez para aparecer no banco novamente e entrar nos minutos finais, pode ser uma opção e pode ser novidade. O Zubeldia já tem trabalhado com esse revezamento nas laterais, tem sido normal, e acho que vai acontecer amanhã de novo, ele voltando com Arana com René, Samuel Xavier, na zaga. Acho que ele vai acabar escalando Ignacio, esse revezamento eterno que a gente não aguenta mais, é Ignacio e James, a briga para ver quem é pior, ou quem joga pior, ou quem falha mais. Essa é a situação da zaga do Fluminense atualmente. Talvez Midian também reaparecendo. Não acho que vai ser um time totalmente reserva. Mas o Hércules, por exemplo, que é um jogador que se desgasta mais, volta e meia é poupado, acho que corre risco de ficar fora também. Bernal reaparecendo com o Nonato. O Nonato voltou de lesão, tem mais que jogar. Então pode ser, quem sabe, uma dupla ali, Bernal e Nonato com o Lúcio Acosta. O Lúcio, eu acho que se não tiver nenhum exame indicando que ele pode se lesionar, ele também voltou de lesão não faz muito tempo e acho que ele vai engatar essa sequência até a parada para a Copa do Mundo. E o ataque também sempre pode ter alguma mudança, poupar alguém, além do John Kennedy, ou Canóbio ou Savarino. Não acho que ele vai tirar os dois, mas acho que ele pode poupar um dos dois. Então são possibilidades.
que certamente foram trabalhadas hoje lá no CT Cláudio Castilho, e a gente amanhã, é claro, vai trazer todos os detalhes e as informações no nosso pré-jogo de Fluminense e São Paulo. Você já sabe, pré-jogo completo, talvez até lá a gente vai conseguir apurar a escalação, enfim, e aí a gente vai conseguir trazer mais detalhes aqui para vocês. Sobre o Cano, só para finalizar, ontem a gente viu, hoje pela manhã, né, no vídeo aqui, o nosso primeiro conteúdo, eu compartilhei ali um vídeo do Cano com o Hulk no CT, tabelinha deles, entre eles, fazendo gol. Então é interessante porque, eu até comentei, né, parece que em termos de mobilidade, parece que tá bem. Assim, dá pra ver que tinha uma desenvoltura ali. Se vai ser suficiente para ir pro jogo, não sei. Mas parece que realmente ele já tá conseguindo treinar sem nenhum tipo de limitação. E pode ser, quem sabe, Germán Cano reaparecendo amanhã para esse jogo contra o São Paulo. Deixa aí o like, se essa não tá, seu comentário, se inscreva aqui no canal. Como sempre, a ajuda de vocês é muito importante. E a gente volta amanhã às 6 da manhã com o nosso pré-jogo. Abraço, valeu!